E aí, gurizada, esse é o aulão Linguagens Não É Só Interpretação. O que a gente tem que debater hoje? Eu acho que se você já me conhece há algum tempo, você já ouviu falar várias vezes essa frase de que linguagens não é só interpretação, é que tem gente que defende os dois lados, né? Tem quem defenda que linguagens é só interpretação, várias pessoas dizem isso, que você tem que trabalhar e interpretar melhor e tal, a maioria meio que para se esquivar de ter que ensinar linguagens, né? Que não faria sentido nenhum ter uma prova inteira só de linguagens, matemática, natureza caindo química, biologia e física, humanas caindo um monte de coisa, e linguagens, não, essa é só interpretação. Não faz sentido nenhum, né? Começar por aí. E tem gente que defende que linguagens não é interpretação, defende a todo custo que todas as questões têm algum conteúdo lá. Também não é verdade, tem um monte de questão que é de interpretação sim. Mas então onde é que fica o meio do caminho, né? A gente tem essa mania de ir pro 8 ou 80. Onde é que fica o equilíbrio? Linguagens não é só interpretação. Então, interpretar na hora da prova, você já vem treinando, já viu várias questões, teve aula aqui da chave mestra, vai ter mais para você conseguir fazer umas estratégias ainda melhores de interpretação. É só você pensar, né? Se a interpretação fosse só na prova de linguagens, não teria um curso que eu criei que é a chave mestra com interpretação em todas as outras áreas. Então, tem interpretação nas outras áreas e tem em linguagens também. Agora, o que você tem que saber de linguagens que não é de interpretação e sim de conteúdo? E aí eu vou fazendo apontamentos para você aqui hoje, para você melhorar a sua nota em linguagens. Vamos começar? Então, primeira coisa que você tem que fazer, busque palavras-chave no enunciado para identificar o conteúdo, cara. É isso. Para você saber se a questão de linguagens é uma questão de conteúdo ou não, no primeiro momento, vou ver se ela é de conteúdo ou não. Primeira coisa a fazer, palavras-chave no enunciado. Você vai olhar para o enunciado e vai ver o que ela está cobrando. Se aparecer a expressão assim, variação linguística no enunciado, para um pouquinho, está aparecendo a expressão variação linguística no enunciado, não é uma questão de interpretação, é uma questão de variação linguística, ponto. Aí você tem que usar todas as aulas que você teve de variação linguística para responder. Quer dizer, você não pode ser o cara que lê no enunciado variação linguística e depois diz assim, mas é que eu olhei a letra C e daí eu vi o texto e pensei, nossa, a letra C é tudo a ver com o texto. Ele não perguntou o que é a ver com o texto, ele perguntou o que tem a ver com variação linguística. Aí eu vou lá e digo pro aluno, gente, a resposta é letra D, né? Depois do Enem eu resolvo ela. Letra D por causa disso, disso e disso que a gente estudou. E aí tu vai lá e me diz assim, pois é, mas eu não usei isso, eu tentei interpretar. Então olha o erro onde tá, né? Se cai lá, física, a questão diz que tem um circuito elétrico com as lâmpadas ligadas em série e não em paralelo. Eu tenho certeza que você vai levar em consideração tudo que você estudou na física para saber isso, né? Então por que diabos em linguagem você não faz a mesma coisa? Por que linguagem você fica querendo interpretar? É porque não importa o quanto eu fale que linguagens não é só interpretação, você continua insistindo nisso. Linguagem é só interpretação, linguagem é interpretação, linguagem é interpretação. Não é, variação linguística é um conteúdo que está caindo. Dentre vários outros conteúdos que caem que você sabe, né? Professor, e os conteúdos e tal. Não. Vamos lá, gente. Você quer aqui, top conteúdo? Professor, quais são os conteúdos que mais caem? Tem vídeo meu no YouTube, top 10 conteúdos de linguagens que mais caem. Você acha que é isso que vai fazer você passar, cara? Pelo amor de Deus, vai procurar as coisas certas que tem que procurar. Você tem que saber como fazer. Das 45 questões de linguagens, como é que eu identifico as que são de conteúdo ou não são? Enunciado. Se ele usar a palavra coesão, por exemplo, no enunciado. A coesão de um texto é construída, pronto, acabou. Não é questão de interpretação, é questão de coesão. Mas para eu ver o sentido da conjunção, não sei o que, eu tenho que interpretar. Não sei. O conteúdo que está sendo cobrado é coesão. Tu tem que, na hora que tu estiver fazendo a prova, marcar o conteúdo que está caindo. Tem questão que vai lá e diz assim, porque no romantismo acontecia isso, isso e aquilo. O enunciado diz romantismo. Romantismo é escola literária. Qual é o conteúdo da questão? Escolas literárias, características do romantismo. Então não é para tu responder o que tu acha. Se tiver um poema do romantismo, vier algo que tu acha que tem no poema, mas não é característica do romantismo, não é a resposta, porque o enunciado falou que era para responder algo de acordo com o romantismo. Então tu tem que ter esse plim de buscar a palavra-chave para identificar o conteúdo e dizer, essa é desse conteúdo, nem que seja para tu definir se tu vai tentar resolver ela ou se vai pular. Essa aqui eu vou pular porque é do conteúdo tal que eu não manjo tanto. Essa aqui eu vou tentar encarar, buscar palavras-chave que identifiquem o conteúdo. Isso é fundamental, cara. Regra número 1 da prova de linguagens.
Tá, mas não é só isso. Regra número 2. Analise se a questão está cobrando ou não um gênero textual específico no enunciado. Diz, eu fiz uma perguntinha sobre isso no meu Instagram e eu fiquei apavorado quanto as pessoas não entenderam isso ainda e não sabem isso ainda. Se a questão cobra um gênero específico, e aí, Lauro, qual gênero? Sei lá, velho. Notícia, campanha publicitária, biografia, pode cobrar um edital, qual é o sentido de um edital, tirinha, charge, receita culinária, qualquer gênero textual no universo. Não é isso que está em jogo aqui em xeque. Lauro, vamos ver as principais características dos gêneros textuais. Te cagar. Não vou ver característica de gênero textual nenhum. O que eu vou te dizer é, se a questão fala o nome do gênero, é porque a pergunta é sobre o gênero como um todo, não sobre esse texto que tu tá lendo. Tem questão de outros anos que cobrou qual é a característica do prefácio de um livro. O prefácio de um livro é um gênero textual. Qual é a característica de todo o prefácio? Antecipar as informações que vão ser apresentadas no livro. Deu, era essa a resposta. Por quê? Porque é a característica do gênero. Mas eu não tenho que voltar ali e ver qual é, não. Você não tem que fazer nada. O que está sendo apresentado como texto é um exemplar da função daquele gênero que está ali. Mas o que interessa é tu saber a característica do gênero. Então tu tem que analisar se a questão está cobrando um gênero textual específico. Se é uma questão de campanha publicitária, não importa o que diga a alternativa. Se aquilo não é uma característica comum às campanhas publicitárias em geral, não é a resposta. Tu tem que ver se o enunciado diz assim, sobre o texto é possível afirmar que, o texto diz que. Isso é raro de aparecer no Enem. A palavra texto aparece muito pouco no Enem. Em vez de falar texto, ele fala o gênero textual, a notícia, a charge, a propaganda. Ele vai se referir como um gênero textual. Então tu tem que marcar no enunciado aquele gênero, parar e pensar assim, o que todos, se é uma receita culinária, o que todas as receitas culinárias têm em comum? Pá. O que todo prefácio tem em comum? Pá. O que toda campanha tem em comum? Pá, é isso, porque a pergunta é sobre o gênero. Eu botei isso aí numa caixinha de perguntas e vários alunos vieram perguntar. Então quando for assim eu nem leio o texto. Claro que não. O texto não vai servir para nada, porque o que importa é a característica do gênero. Nossa, professor, mas que coisa absurda, assim, como é que o senhor sabe disso? Porque é conteúdo que cai na prova. Gêneros textuais é o nome de um conteúdo da prova de linguagens. Mas no meu cursinho aqui meu professor não deu aula disso. Bom, aí não posso fazer nada, né? Eu dou. Eu não dou uma aula de gêneros textuais, eu dou um módulo. Eu dou uma aula de receita culinária, uma aula de notícia, uma aula de campanha, uma aula disso, uma aula daquilo. Eu não posso fazer nada. Aí você vai procurar aula comigo aí nos cursos que eu tenho. Não é o foco aqui. Mas se cair o gênero, essa é a estratégia que eu tô te passando, você tem que responder de acordo com o gênero. Tem várias questões de linguagens que tu erra, porque elas estão cobrando um gênero textual específico e tu, em vez de responder de acordo com aquele gênero textual específico, o que tu faz? Responde de qualquer jeito. Responde o que tu acha que é correto de acordo com o que tu leu. Aí depois não entende por que falta tempo para fazer a prova, não consegue fazer a tempo, por que se erra questão idiota, questão fácil, porque se atrapalhou. Fui ler o texto. Não era. Era para responder de acordo com o gênero textual. Então, identifica questões, não são todas, mas quais questões vão estar cobrando algo relacionado a um gênero textual específico, porque isso vai fazer toda a diferença na hora da prova. Que mais? Cuide de expressões, estratégias argumentativas e progressão textual. Isso é muito pouco falado, tá? Mas estratégias argumentativas e progressão textual são dois conteúdos gramaticais que aparecem bastante na prova do Enem. Então eu quero que a partir de agora, se cair essa expressão na prova, tu cuide muito bem o que eu vou falar. Quando ele pergunta qual estratégia argumentativa foi utilizada pelo autor do texto, primeiro, o texto tem que ser um texto ou argumentativo ou publicitário. Você tem que estar dando uma opinião sobre alguma coisa ou então tentando convencer alguém a fazer alguma coisa, porque senão não vai ter argumento. E aí quando ele pergunta qual é a estratégia argumentativa, quais argumentos foram mobilizados para convencer a pessoa do que a pessoa quer, do que o autor do texto quer. Então, quando eu falo em estratégia argumentativa qual é o argumento? O que você usou para tentar convencer? Se ele perguntar qual estratégia argumentativa for utilizada, tiver uma alternativa que seja verdadeira, mas que não é uma estratégia argumentativa, não é a resposta.
Porque ele está perguntando qual foi a estratégia argumentativa utilizada. Então, sempre que eu falar em estratégia argumentativa, é tudo aquilo que é usado para convencer alguém de alguma coisa. Isso é estratégia argumentativa. Se ele perguntar qual estratégia foi usada, o que foi usado nesse texto para convencer alguém a fazer alguma coisa? Será que foi a imagem, se for uma campanha? Será que a imagem serve para impactar? Qual é a estratégia argumentativa? Por exemplo, estava eu esses dias viajando e aí em época de feriados, grandes feriados que as pessoas viajam bastante de carro, a polícia rodoviária coloca carros batidos na rua. Ela coloca carro que sofreu uma pancada, que se envolveu num acidente, coloca um carro todo destruído. Qual é o objetivo daquilo? Qual é a estratégia argumentativa? Impactar o cara que está dirigindo, né? Tu tá dirigindo, tu vê um carro todo distraído, tu já vai ficar mais atento, fica com mais medo. Então a estratégia argumentativa é educar pelo medo. Fazer as pessoas ficarem com medo de se acidentar. Tu tem que saber identificar essa estratégia argumentativa na hora da prova. Ah, eu vou estudar todas as estratégias argumentativas possíveis e imagináveis? Claro que não. Você vai ficar vesgo estudando, tem infinitas estratégias argumentativas, mas você vai saber que é isso que está sendo cobrado. E quando aparece progressão textual, que também pode ser progressão temática, tá? Qualquer progressão. Progressão textual, progressão temática, pode aparecer como sequência textual. Uma sequência de ideias é tudo aquilo que contribui para o texto progredir. O texto tem que ter um início, meio e fim, né? Se pegar, por exemplo, a tua redação, a tua dissertação aqui de Enem mesmo, o que contribui para a progressão dela? Os operadores argumentativos, né? Quando você vai dar escrevendo e diz assim, diante disso, você vai escolher outra frase. O que o diante disso marca? Que é diante do que você falou, agora você vai acrescentar uma nova informação. Além disso, dessa forma, entre vários outros, né? Em virtude disso, estabelece uma relação de causa e consequência. O que passou é causa e agora o que vai vir é a consequência do que acontece. Então, esses operadores argumentativos servem para isso. O portanto, ou outra conjunção conclusiva que você use no início do quarto parágrafo, serve para marcar que agora você vai concluir as ideias a partir daqui. Isso são termos que contribuem para a progressão textual. E é só esse tipo de coisa? Não. Num texto narrativo você pode ter tempos verbais contribuindo para a progressão, você pode ter adjuntos adverbiais, antigamente era assim, atualmente é de tal jeito, contribuindo para a progressão, enfim. Não é esse o ponto da gente trabalhar. Quais são os termos que servem como progressão textual? Não. O foco é, se aparecer ele perguntando quais mecanismos de linguagem, quais elementos servem para dar progressão para o texto, você tem que procurar coisas que façam o texto avançar. Não é só o que tiver escrito. Ah, tá escrito que a cor da camiseta dos personagens era amarela. E você vai lá ver e era amarela mesmo, mas isso não contribui para a progressão. A cor das camisetas não contribui para progredir as ideias. E sim quais são os elementos que fazem o texto avançar, fazem o texto ter uma sequência, fazem o texto ter uma continuação lógica. Então já tô te dando mais uma dica aí de coisas que vão estar na tua prova do Enem desse ano e que tu tem que ficar atento. Mais uma! Pule num primeiro momento questões que exijam a interpretação de obras de arte e poemas. Pula sem medo, cara. Pula sem medo. É muito difícil no Enem, e eu não vou entrar aqui nesse ponto sobre a TRI, não vou detalhar nada desse processo, porque não é o momento, mas identificar uma questão como fácil, médio ou difícil não é tão fácil, tá? Tem algumas pessoas que acham que é simplesmente pelo número de acertos. Quando muita gente acerta é fácil, quando pouca gente acerta é difícil. Não é. É mais complexo que isso. Então é muito difícil determinar em cada área o que é considerado fácil, médio ou difícil, né? Ou só fácil e difícil. Mas uma coisa a gente tem certeza. Obra de arte e poema vai estar pelo menos entre as médias para mais difíceis. Não vai estar entre as mais fáceis. Isso é claro se a questão for de obra de arte e interpretação de poema mesmo. Por favor, queridos alunos, como é que você identifica se uma questão é de obra de arte e de interpretação de poema ou não? Olhando para o texto. Se tiver uma obra de arte, é questão de interpretação de obra de arte. Se tiver um poema, é questão de interpretação de poema. Aí você tá de sacanagem comigo, né? Desliga esse aulão, sai desse curso e não assiste mais. Você tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Porque eu acabei de falar que não é interpretação do texto, não é a partir do texto. Como é que tu identifica o conteúdo da questão? Por palavras-chave no enunciado. Então, se tiver uma obra de arte, a questão pode ser de vanguardas europeias. Se tiver um poema, pode ser uma questão de figuras de linguagem, de funções da linguagem, você não sabe. Você tem que ver através do enunciado se é efetivamente isso que está sendo cobrado. Aí sim.
Se a questão tiver uma obra de arte e a pergunta for sobre a obra de arte, nesta obra do fulano de tal podemos perceber que... Aí ok. Nesse poema usa-se uma linguagem que corrobora para a intenção de... Ok, aí é a interpretação do poema. Se for de interpretação da obra de arte do poema, pula num primeiro momento. Essa questão vai estar entre as mais difíceis da prova do Enem deste ano. Tá? Ah, mas professores, se forem muitas, não interessa quantas forem. Obra de arte e poema, quando a questão realmente pede a análise, é questão para a gente resolver às 17h30, às 18h, às 18h30, porque a prova vai até às 19h. Não é questão para a gente resolver às 14 horas da tarde. Não é questão para resolver às 15 horas. É no final. Tu já pulou uma vez e vai voltar depois. Porque se faltar tempo, tem que faltar tempo para essas. E não por uma questão idiota que era simples lá e perguntava a característica de um gênero que tu sabe e tu te atrapalhou e não conseguiu resolver, porque não deu tempo. É para deixar para o final. A estratégia de saber em qual momento fazer cada questão também aumenta muito a tua prova. Quando eu dei o título para esse aulão, linguagens não é só interpretação, as pessoas acham que, então linguagens é conteúdo também, né? É, mas também é estratégia. Saber o momento correto de fazer. O teu concorrente que vai estar do teu lado, que não comprou o ultimato, ele vai olhar um poema e vai fazer assim, ó, pá, me ferrei, putz, tá pedindo o poema. Daí ele vai virar a página, vai vir uma obra de arte para ele interpretar e vai fazer, sentei, esse ano não vai ser o meu ano, e tu vai respirar e vai fazer assim. Toda a prova do Enem sempre tem interpretação de obra de arte e de poema. Vou deixar pro final porque ela tá entre as mais difíceis. E tu não vai te impactar com aquilo num primeiro momento, porque tu tem uma estratégia de controle emocional para não deixar isso te abalar e estratégico para melhorar a coerência do teu desempenho na TRI. Por isso que tu vai deixar no final. É por isso que esse curso faz a diferença na vida das pessoas, porque tu vai preparado para tudo. Porque eu faço o Enem todos os anos para saber como tu te sente e te preparar melhor para enfrentar ele. E da mesma forma que eu tô te ensinando a pular essas questões no primeiro momento. Depois no final você vai voltar e aí vai usar o tempo que tem para tentar interpretar ela, mas já sabendo que ela é mais complicada. Vai eliminando absurdas e usando estratégia. Depois disso tudo, tu tem que lembrar de outro fator fundamental. Nunca menospreze questões de língua estrangeira. São pontos preciosos. Eu sei que você não estudou língua estrangeira como deveria o ano inteiro. Eu sei. E eu sei que a maioria de vocês se vira bem com língua estrangeira. O que eu quero dizer com não menospreze? Não faça correndo demais. Não faça muito afobado língua estrangeira, porque da mesma forma que nós sabemos que poemas e obras de arte geralmente vão estar entre as mais difíceis, língua estrangeira vai estar entre as mais fáceis da prova de linguagens. As questões de inglês e espanhol, eu não estou falando que todas são fáceis. Eu estou falando que a maioria delas vai estar entre as fáceis ou fáceis para médias. Isso significa que essas questões valem mais na tua pontuação. Quando tu erra 3, 4 questões de língua estrangeira, a tua coerência vai ser prejudicada. Então faz elas com um grau de atenção a mais, porque se tu gabaritar a língua estrangeira, talvez os poemas e obras de arte que tu não conseguiu interpretar não te façam tanta falta. Então faz com atenção. Não menospreza. Já que tu não estudou tanto quanto tu deveria ter estudado língua estrangeira, vai poder dar uma revisada, fazer algumas questões agora, se dá tempo ainda, pega as últimas provas do Enem e faz algumas questões de língua estrangeira para dar uma treinada. E lá na hora da prova faz com atenção. Não menospreza. Agora língua estrangeira que é barbada. No Enem é o contrário. Quando vem um conteúdo que é barbada, aí que a gente triplica a atenção em relação a ele. Tem que tomar cuidado com esse caso também, portanto. E aí, meu velho, além de tudo isso, eu preciso encerrar este nosso primeiro aulão, linguagens não é só interpretação, com 2 conteúdos que você tem que saber. Tá aparecendo aí na tela para você. Funções da linguagem e vanguardas europeias, tem que saber. Veja bem, eu não estou dizendo que eles são os conteúdos mais frequentes da prova de linguagens. Não. Não é o que mais cai, não é o que mais vai ter questões. Mas eles são os conteúdos que você tem que saber a decoreba. Variação linguística, você não precisa saber decoreba, o que é uma variação de tal tipo lá decorada, não. Mas esses tem que saber. Então, no final desse aulão, eu tô te dando um tema de casa. Tu tem que saber me responder
em poucas palavras, com principais características, o que é cada uma das 6 funções da linguagem e cada uma das 5 vanguardas europeias. Tem que saber. É um tema de casa. Veja bem, biologia, tu tem um monte de coisa para decorar. E é no segundo domingo do Enem, então tu nem te estressa com ela agora, dane-se. Até história tem um monte de coisa que tu tem que decorar para não confundir. Português é só 2 conteúdos que tu tem que decorar. Funções da linguagem, tu tem que conseguir... Já tomou banho hoje? Tomou banho ou não? Tomou banho ou não? Não me pula o banho. Quando tu for no banho, tu tem que saber fechar o olho e fazer isso aqui, ó. Função referencial, principais características, tal, tal, tal e tal. Professor, diz as características. Não vou, não é aula. Vai e volta nas minhas aulas lá, procura no Google. Você não paga curso para ver o que tem acesso no Google. Você paga curso para ouvir o que não tá no Google. Algumas das coisas que eu te contei aqui hoje estão no Google? Não estão, né? Foi um aulão só com coisa punk. É para isso que tu tá pagando, não para ouvir o que tem no Google. Vai lá e procura no Google, preguiçoso. Tu vai pegar e vai sentar o olho aqui, ó. Função referencial, pá, 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 pá. Função poética, pá, 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 pá. Função emotiva, pá, 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 pá. Função apelativa ou conativa, essa tem 2 nomes, pá, 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 pá. Função fática, pá, 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 pá. Função metalinguística, pá, 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 pá. Tu sabe dizer as características das 6. Tem que saber. Se tu não sabe, se tu tá olhando esse aulão e dizendo assim, funções da linguagem, nem sabia que eram 6, eu nunca lembro nem o nome das 6. Para agora e vai estudar. Porque vai ter questão de funções da linguagem na prova, e é uma questão que só com interpretação tu não te vira nem ferrando. Tu não consegue fazer só com interpretação, impossível. Vanguardas europeias, tu tem que saber lá, ó. Futurismo, pá. Expressionismo, pá. Dadaísmo, pá. Cubismo, pá. Surrealismo, pá. Tem que saber as 5 vanguardas europeias. Tem que saber as principais características, tem que saber se vier numa obra, o que tu procura para identificar a vanguarda. Tanto para saber achar a vanguarda, quanto para se ele afirmar qual é a vanguarda e te perguntar por quê, tu saber responder também. Fundamental. Funções da linguagem vanguardas europeias. Então, se tu gostou desse aulão, vai assistir ele de novo, mais perto da prova, o que for. Eu te dei um panorama geral da prova de linguagens, com estratégias para tu usar. Esse último é tema de casa. Funções da linguagem vanguardas europeias. Vai ter questão sobre função da linguagem, vai ter questão sobre vanguarda europeia, e são questões que se você não souber o conteúdo, é simplesmente impossível de resolver apenas por interpretação. Laura, isso quer dizer que elas vão estar entre as mais difíceis ou mais fáceis? Depende. Tem anos que elas estão entre as mais fáceis, anos entre as mais difíceis, porque a galera já acordou para isso e está estudando, né? Tá estudando esses 2 conteúdos para a prova. Então, você que gosta de fazer mapa mental, resumo, flashcard, agora é a hora. As 6 funções da linguagem, as 5 vanguardas europeias, tem que estar na ponta da língua. Na ponta da língua para você arrasar nessa prova. Valeu, galera! Então esse foi o nosso primeiro aulão. Linguagens não é só interpretação. É um aulão que você está assistindo agora. Mais perto da prova você pode revisar de novo. Você vai ver que no final do ano vai estar todo mundo dando aulão e tal, em todos os cursinhos. Eu vou estar dando aulão, mas eu não vou estar falando nada disso. Eu vou estar dando aulão dos conteúdos que eu ensinei ao longo do ano, quais são os principais conteúdos que podem estar na prova. Então isso que tu está tendo aqui, dessa visão mais estratégica para a prova, é exclusivo. E como é exclusivo, eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você. Valeu? Te vejo no próximo. Beijos!